Senhor Deus, tá gravando, João? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que tu tem nos permitido, Senhor, a gente se reunir, mesmo online, Senhor, para estudar a tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Me ajude a dar a aula, Senhor, e abra os ouvidos, Senhor, de quem está aprendendo, para aprender o que tu queres que seja aprendido. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Então, Amém. Eu então gosto da vamos lá. Hoje é a aula já 7 de 10 do livro de Gálatas. Essa é uma ação da ELI, Escola de Liderança e Ministérios, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou Ricardo Moreira, o professor. Na aula passada, a gente viu por que acontece a luta entre a carne e o Espírito Santo no ser humano, e a gente estudou 3 obras da carne, e um fruto do Espírito foi as obras da carne, porneia, a catasia e a selgeia, e o fruto do Espírito foi o ágape, o amor de Deus, né? Relembrando, nós temos, Paulo usou 15 palavras para falar desses pecados das obras da carne, e falou 9 palavras para falar de o fruto do Espírito. São 9, mas é fruto do Espírito. Hoje, nós vamos ver esses 3, idolatria, farmaqueia, raireses, como os pecados, as obras da carne. E vamos ver 3 frutos do Espírito, Chara, Eirene e Pistes, né? Por que a gente escolheu esses? Porque são é a área de relacionamento de Deus e com a igreja. Então, são esses pecados o fruto, sempre o fruto percorre tudo, mas o pecado que tem relacionado com Deus são esses aí, né? O primeiro fruto, obra da carne, é idolatria. Idolatria idolatria, todo mundo já consegue até perceber que tem uma similaridade com a palavra idolatria, que é o culto aos falsos deuses, né? É, Idolatria, então, é assim, é adoração ao ídolo, seja de madeira, de gesso, qualquer outro material de ferro, até seja imaginário na nossa mente. Qualquer coisa que você coloque é, é, tire Deus e coloque aquele objeto no lugar de Deus, pronto, já virou idolatria. Essa é a imagem de Artemis, né, ou Diana. Artemis era o nome dela pela língua grega, e Diana era o nome latim, romano, né? Hoje, essa imagem aí está no Museu Arqueológico de Selçuk, na Turquia. Ela é a deusa que estava lá em Éfeso, né? É a deusa da fertilidade, né? Tinha vários seios, aqui atrás uma coroa, né? É, e ela era o motivo de confusão, né? Você vê que quando Paulo esteve em Éfeso, né, está lá relatado, houve um grande alvoroço, porque um ourives, que era chamado Demétrio, que fazia de prata as imagens de Diana, com muito lucro, ajuntou outros artífices e disse, senhores, vós bem sabeis que este ofício nós temos a prosperidade. Esse Paulo tem convencido e afastado grande multidão, dizendo que não são deuses essas imagens que fazemos com as nossas mãos. Por isso, há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Então, ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, por quase 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Quer dizer, esse problema de idolatria
já estava lá na época de Paulo, há muito tempo atrás, né? O que a gente aprende é que não existe, a pessoa não. O conceito de idolatria não começa de uma hora para outra. É um processo lento que a pessoa vai absorvendo sem querer. Veja, a gente no Brasil, aqui em Portugal, na Espanha, quando a gente nasce, os pais da gente, por tradição, levam a algumas igrejas que têm imagens, né? E as pessoas fazem procissões, como fazia lá em Éfeso, para a deusa Diana, beijam altares, baixam a cabeça, enfim, a gente já cresce aprendendo que aquilo é uma coisa normal. Então a idolatria vai entrando na mente da gente que você começa a fazer sem nem se sentir, né? Um exemplo disso, eu não vou nem falar de igreja, foi a idolatria que houve com César, né? Assim, o culto ao imperador César virou uma idolatria. Roma, quando teve o Império Romano, não trouxe só coisa ruim, minha gente. A Roma acabou com a pirataria nos mares, acabou com a bandidagem nas estradas, trouxe uma certa justiça. Vocês sabem que quem é advogado sabe que tem todo direito tem uma base no direito romano, sabe? Então, todo mundo lá tinha direito a um julgamento. Os tiranos não tinham vez. Roma construiu estradas, facilitando locomoção, comércio. Então, Roma foi tudo isso. Então, o que é que acontecia? Em primeiro lugar, os homens ficavam gostando de Roma. Depois, começavam a adorar o próprio imperador de Roma. E depois, como o imperador de Roma era só um, não podia estar em todo lugar, então mandavam as estátuas do imperador de Roma para o povo adorar. Então, começava assim a adoração. Essa foto aí mesmo foi a gente que bateu há 3 semanas atrás, que a gente foi aqui na Espanha, pertinho estava lá essa estátua aí do imperador Augustus, que ele fez um anfiteatro bem bonito na cidade de Mérida. Então, veja, assim, o imperador não estava lá, mas estava a estátua. Barclay, que foi da onde a gente pegou muita coisa que a gente está dando aula, disse que, além disso, os seres humanos têm na idolatria um sinal de status. Veja, né? Você pega o seu carro bonito, ou deseja um carro bonito, faz tanto esforço, faz tanta coisa para ter aquele carro, aquela casa, que a coisa vira idolatria. Não é só coisa, não. Assim, não quero misturar política de jeito nenhum, mas veja, olha, não vou falar de política, não, mas tem gente aí no Brasil que eu sei porque a gente convive, que fala assim do presidente atual, fala do presidente antigo, tem até briga entre família por causa de um, por causa do outro. É uma idolatria que isso tem para a pessoa, e às vezes a idolatria, eu botei aí dois ex-presidentes, ex-presidente, mas às vezes não é nem isso, às vezes é com o próprio pastor, o próprio papa, então as pessoas idolatram as pessoas. O único que é digno de ser honrado é Jesus, é Deus. Não pode fazer isso. Então, aí, às vezes, transfere a idolatria para a imagem. E aí tem, eu botei até a imagem de Jesus aí. E eu, no começo, eu não entendia, quando eu me converti há 25 anos atrás, 23 anos atrás, eu não entendia por que não podia fazer a imagem de Jesus. Veja, quando Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, que Moisés diz assim: Senhor, quando eu descer aí e o povo perguntar com quem eu estava falando, que qual era o Deus, o que é que eu vou responder? Olha o que foi que Deus disse a Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. Sabe por que ele disse eu sou o que sou? Porque Deus é muito mais do que uma estátua. Deus tem um perigo, sabe? Quem nos dá a salvação é o sangue de Jesus. Quando você até faz uma imagem do próprio Jesus, você começa a ver
aquele pedaço de madeira algum amuleto. Então, você começa a passar e querer orar. Não, eu estou orando para Jesus, mas tá ali, Deus não permite isso, sabe? Pior, tem gente que idolatra outros deuses, né? Aí a gente tem aí os deuses africanos no Brasil, e tem outros deuses, né? Ah, tem outro tipo de idolatria, que é a simbologia. Essa foto aí fomos nós também que batemos. Minha gente, às vezes eu sou tão inteligente em umas coisas e sou meio tapado em outras. A gente foi para Santiago de Compostela, passou lá, né, um lugar até bonito, sabe? Aí, quando eu cheguei lá, foi que eu me toquei. Eu estou falando sério, que Santiago é de São Tiago. Eu digo, oxi. Aí fui entender que lá tinha uma igreja que tem os restos mortais de do apóstolo do Tiago Menor, sabe? A pessoa não sabe nem, não tem nem a certeza que era de os ossos. E me diga uma coisa, osso de gente morta tem que força, qual é a força que tem? Não, mas tem uma simbologia todinha. A cidade gira em torno dos restos mortais de Santiago. Isso é idolatria, né? Ah, e tem uma coisa que as pessoas não entendem também de idolatria, é a objetificação do sagrado. Por exemplo, você pega a Bíblia, eu peguei, botei a Bíblia mesmo e diz assim, esse tem poder. Olha, veja, eu entendo o que eu quero dizer. O que tem poder é o que está escrito nela, porque ela é a palavra de Deus. A palavra. Então, a palavra lida, entendida e aplicada, ela tem poder, porque a palavra de Deus entra trocando juntas e tal, e tal, e tal. Mas entenda, o livro em si, isso é um livro, minha gente, folha, papel, tu tá entendendo? Então, aí tem gente que faz disso o objeto de idolatria. Não pode, não pode. Outra coisa, aí tem mais de 1.600 passagens da Bíblia falando do Deus do dinheiro, da Mamon, né? É uma idolatria grande. Olha, é tão pesada a história da idolatria. O primeiro mandamento de Deus é: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Esse Deus zeloso que Deus quis dizer é um Deus que cuida, é um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Né? Aí, assim, tem umas coisas assim. Mas eu digo que eu não entendo, não, mas eu entendo. É porque se o Espírito Santo não tirar a cegueira dos olhos, a pessoa não vai entender. Porque é tão claro, para qualquer um que lê assim, diz assim, mas não faça mais de escultura, não se curve a ela, não sirva a ela, não, porque eu sou Deus, eu que sou Deus dizendo. Aí a pessoa faz imagem, não tem nada, não, é só uma lembrança. Não tem nada, não, você não tem um retrato em casa? Sim, um retrato em casa tem, mas não é objeto de adoração, está entendendo? Aí, veja, a idolatria tem coisa mais a fundo. Tá? O livro de Oséias, por exemplo, ele está o livro de Oséias foi um profeta menor que ele existiu de fato e teve uma esposa que teve casos com amantes, sabe? Mas tem toda uma simbologia por trás, né? Porque naquela época o povo de Israel tinha ido para a terra de Canaã e havia lá deuses cananitas. Essa estátua de bronze é uma estátua de Baal que foi encontrada em Ugarit, né? E está hoje no Museu do Louvre. Essa pedra aí
é uma pedra que representa Baal também, foi achado também na ruína de Ugarite, sabe? Então, é, em Osés, Israel era a noiva de Deus, como hoje a igreja é a noiva de Cristo, né? Então, quando aquele povo começou a adorar Baal, foi um adultério que o povo, a noiva de Deus, fez com deuses estranhos. Então, a idolatria anda de mão dada com outro pecado, que é a própria é, o próprio adultério. Por isso que Deus em Osés diz assim: por isso eu bloquearei o caminho com espinheiros e eu secarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, porque eles não mais os encontrará. Na verdade, Deus está falando que ele não permite esse tipo de coisa, né? Nesse sentido, o ato de adoração ou sexual com estranhos é uma afronta a Deus, né? Quando você faz a idolatria, você está cometendo também esse tipo de pecado, porque é uma traição a nosso Deus. Essa figura aí é a estátua de Moloque, que era o Baal, o Beor. O povo é, matava os filhos no fogo, em sacrifício. Por isso que Levítico diz o Senhor: não passarás teus filhos do fogo, porque faziam isso para Moloque. É impressionante, né? Então, idolatria tem a ver com trair o seu amado. Refere-se à adoração a deuses feitos pelas mãos humanas. É um pecado na mente humana que coloca as coisas materiais no lugar de Deus. E, por curiosidade, eu só queria dizer isso para vocês sobre demônio, quer dizer falso Deus, né? O outro pecado é farmaqueia, que é feitiçaria ou magia. Farmaqueia, você vê que a palavra farmacon quer dizer remédio. Farmaqueia, na verdade, era o uso do remédio. No começo não era pecado, não. Platão dizia, quando ele dizia assim, vão fazer alguma operação cirúrgica, Platão dizia, vão fazer farmaqueia, né? Agora, só que se você tomar remédio demais, você morre. Então, quando o remédio é dado demasiado, ele vira um veneno. Então, na época de Paulo, farmaqueia deixou de ser uma coisa boa e começou a virar uma poção, uma feitiçaria, uma bruxaria, uma poção que envenena, né? E isso, bem antes, já Faraó, por exemplo, quando Moisés chegou e Moisés transformou o cajado em uma serpente, Faraó, para mostrar força, chamou os magos do Egito para fazer a mesma coisa por meio de ciências ocultas. Essas ciências ocultas é farmaqueia, né? E existe na época de Paulo, muitas farmaqueias, magias e bruxaria, por exemplo, faziam estátua de cera e queimavam, não derretiam a imagem de cera, entonando uma oração para os espíritos, para os demônios, sabe? Para macular alguém. Ossos eram enterrados debaixo da casa de alguém, poções de amor eram comuns, a astrologia tinha muitos astros que tinham é, tentado adivinhar o futuro, mal olhada era uma coisa praticada demais, sabe? Aí eu estou preparando essa aula, gente. Aí estou saindo da universidade daqui, aí está colocado no meu carro, de vou bater uma foto para mostrar aos meus alunos. Mestre Lamine, um novo mestre na Covilhã, aqui nessa cidade. Quem estiver preocupado com qualquer assunto, venha ter comigo que eu resolvo. Africano, grande cientista espiritualista, com super magia negra, branca, mais forte. Trata de ajudar e resolver qualquer que seja o caso, mesmo que seja grave ou de difícil solução. Olha o exemplo. União familiar, amor, saúde, negócios, prender, desviar, afastar, aproximar pessoas amadas, impotência sexual, o bicho aí, lê a sorte, previsão da vida, pelo amor de Deus, tudo isso aí
é farmaqueia, é magia, é bruxaria, né? Pastor Alexandre Ximenes, que foi uma das pessoas que mais pregou para mim quando eu era novo convertido, porque a gente trabalhava junto, ele dizia que Satanás ele tem uma força, porque Deus não tirou dele a todos os dons que ele tinha quando ele era um querubim ungido. Ele continua querubim, só que é um querubim caído. Está entendendo? Mas aí Alexandre Ximenes diz assim que alguns encantamentos de bruxaria podem até dar certo, mas feitiçaria é pecado. E, segundo, Alexandre Ximenes diz assim, que o diabo dá, mas cobra um preço muito caro. No mínimo é a alma, no mínimo, porque ele quer a alma e quer mais a sua vida aqui na Terra. E depois a gente tem que entender que a nossa proteção é o sangue de Jesus. E contra o sangue de Jesus, nisso não há encantamento, não há. O sangue de Jesus nos protege de tudo, sabe? E, infelizmente, tem amuleto até vendido nas igrejas, como a água benta do Rio Jordão, Pedra de Israel. Aí a gente tem que fugir dessas coisas. E fugir de uma igreja que vende esse tipo de coisa. Isso é tudo farmaqueia. O outro pecado é raireses, é heresia, facções. Todo mundo sabe o que é heresia, né? Porque é uma coisa que desvirtua a sã doutrina, mas é muito mais do que isso, sabe? É um partido. Na Bíblia fala do partido dos fariseus, dos partidos saduceus, dos nazarenos, até do partido dos cristãos, porque é uma doutrina, né? Só que a heresia, você foge da doutrina de Cristo, né? A herese é uma tomada de posição que você concorda, participa e vive em grupo. Aí você começa a pensar, e eu me lembro até das palavras de minha mãe que está escutando, ela diz assim, não, mas você está indo para aquela igreja, você concorda com aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, porque você está indo, não, mas eu vou, mas não tem nada não, eu não é assim não, né? Jesus preveniu os seus discípulos dizendo, fiquem atentos, tome cuidado com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Rapaz, você precisa entender que a Bíblia é muito sábia. Quando Jesus diz isso, aí continua. Aí os discípulos dizem assim, não, mas é porque a gente esqueceu o fermento, Senhor Jesus. Aí Jesus disse assim, ei, psiu, eu não estou falando de fermento de pão, não, rapaz, vocês não entenderam, não. Vocês têm o coração endurecido, está em vermelho ali. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Olha, Jesus estava dizendo assim, vocês estão iguais às imagens que vocês não conseguem perceber nada. Aí Jesus disse, vocês não se lembram quando eu parti 5.000 pães para 5.000 pessoas? Quantos pedaços de cesto sobraram? Disseram 12. Aí Jesus disse, vocês ainda não compreenderam? Olha que coisa maravilhosa. Aí Jesus chega em Belém e vai fazer um milagre no cego. Quando Jesus faz o milagre no cego, Jesus pergunta, você está vendo? Aí o cego diz assim, vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores que andam. Quer dizer, é mais uma simbologia que Jesus está... o cego está dizendo assim, mas não estão percebendo nada, não, são árvores. Aí Jesus pega, continua o milagre, até que o cego vê. Aí quando o cego vê, aí tem a pergunta, que é assim, Jesus vira para os discípulos e diz assim, quem é que dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram, uns dizem que é João Batista, é Elias. Foi aí que eles entenderam. Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo. Então, Jesus está mostrando que quem não tem ouvido, quem não ouve, esses estados não ouvem, que está lá da idolatria, não conseguem perceber que Jesus é o Senhor. Então, heresia é uma crença contrária à doutrina cristã que cega o ser humano. Isso é terrível, né? E tem outro uso ruim para hereses, que é Paulo dizendo assim, em primeiro lugar, os que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até porque eu acho certo, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são aprovados. Sabe o que estava acontecendo?
Havia naquela época a festa do Ágape, a festa do amor, que os crentes juntavam-se para comer junto. E sabe o que estava acontecendo? Na festa Ágape estava tendo grupinhos. Os grupinhos estavam se reunindo, comendo antes, comendo depois. E isso é heresia, é raireses. A pior coisa que tem dentro de uma igreja são os grupinhos. Isso provoca divisão, provoca heresia. Né? Para combater a idolatria, a feitiçaria e as divisões e heresias, a gente só tem algumas opções. E uma das opções é alegria, chara, paz, eirene e fé e confiança, pistes. Chara, né, é a alegria de viver. O verbo aparece 72 vezes. A palavra alegria aparece 70 vezes no Novo Testamento. Né? Até, por exemplo, a carta que o comandante romano, Cláudio, fez ao governador Félix a respeito de Paulo, diz assim, saudações, que é Chairene, que é alegria. Esse homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu resgatei. Né? Até o romano começa desse jeito. Existem vários usos da palavra chara, alegria na vida de Jesus. Quando o anjo veio falar com Maria, ele usou essa palavra, a alegria esteja contigo, ele usou chaira, agraciado, o Senhor está com você. Quando Jesus ressuscita, Jesus em que encontra aquelas mulheres, Jesus disse assim, salve, na verdade ele usou a palavra shairem, que é alegria esteja convosco. Na verdade, Jesus falou shalom, que é a palavra, não, a palavra shalom, depois eu digo, mas sharem, a alegria seja convosco. Houve a alegria de Jesus quando esteve no meio dos apóstolos, né? Estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse, Pai seja com vocês. E disso isso, mostrou-se as mãos e os lados. E os discípulos alegraram-se, Chaira, quando viram o Senhor. Quando Jesus sobe no céu, tem a ascensão de lá em cima, a Bíblia relata em Lucas, então eles os adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, chara. Quando Zaqueu recebe, Jesus diz que vai comer na casa dele, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na tua casa. Aí a Bíblia relata, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Né? Além dessas passagens, tem uma passagem mais difícil de entender, essa de Paulo em Colossenses. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Rapaz, como é que a pessoa se alegra no sofrimento? Aí Barclay dá o exemplo de um médico. É como se o médico fosse fazer uma operação e quando estava fazendo a operação, estava faltando um remédio, estava faltando outro remédio, e o médico sofre, fica perturbado, mas quando ele salva a vida, ele se alegra. Então, por isso que ele se alegrou nos sofrimentos. Não que o sofrimento seja bom, mas ele viu o resultado. E Paulo está dizendo isso, que é o resultado da igreja. Ele sofre por pregar a palavra e em ver tanto desmantê-lo, mas ele se alegra porque está servindo a igreja de Cristo. Então, diante disso, como é que tem que ser a pregação, tanto minha, como do pastor Daniel, que está aí, como de qualquer um de vocês que estiver pregando? É uma coisa séria, sabe? Né? Tem pregador que é sempre com um dedo assim, só sabe falar de pecado, só sabe falar de apontar o dedo. Na verdade, às vezes você precisa até apontar o dedo para um pecado, para uma situação, mas a vida de um pregador tem que terminar a pregação dizendo que Deus perdoa, ama e tem alegria quando a pessoa se converte. O final de uma pregação tem que ser essa, não pode deixar só na tristeza do pecado. Né? Esse pregador já morreu no ano que eu nasci, né? Rufus Moseley. Perguntaram alguma vez se ele tinha achado que Jesus riu alguma vez. A resposta dele foi essa, eu adorei essa resposta.
Não sei, mas certamente consertou a minha vida, de modo que eu possa rir, né? Então, Chara é a alegria de viver o fruto do Espírito Santo, que é alegria apesar de outras coisas. Eirene é paz. A Irene é paz que entrou no Novo Testamento, substituindo, transliterando uma palavra que Jesus usou muito, é shalom. Shalom é a palavra hebraica para paz, e Irene é shalom em grego, né? E essa paz de Deus, a paz de Jesus é muito mais do que só paz, é saúde, é bem-estar, é até prosperidade. Veja um caso que é usada a palavra shalom. José perguntou como é que estava o pai dele, né, os irmãos. Como vai o pai de vocês, o homem idoso de que me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem, tem saúde, é shalom, Irene. E a paz também, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, tranquilidade. E Josué fez paz com os heteus e fez um acordo de paz, e ele lhe daria a vida. É perfeição nos relacionamentos. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É o relacionamento perfeito de Deus com os homens. Essa palavra é interessantíssima no Novo Testamento, porque ela muitas vezes, vê quantas vezes ela está aí, repete, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Filemão, estudinho, é porque é a união de graça, chara, chariz, e paz, Eirene. Paulo começa as cartas dele usando paz e Eirene. Sabe por quê? Porque juntou a, a alegria dos gentios com a paz de Cristo, dos judeus. Então, Jesus consegue fazer isso. Não só Paulo usou, Pedro usou, João usou, né, Tito usou. Essa paz provém da fé. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo, chara e paz. Ela é para quem pratica o bem, essa paz de Deus. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Essa paz ultrapassa a capacidade de planejamento da mente humana, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. É um dom de Jesus Cristo. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, né? É a paz, inclusive, dentro da família. Paulo trata até de crentes que têm o cônjuge não crente. E ele disse: se alguma mulher tem marido não descrente, não o deixe. E diz também: se o marido tem uma mulher não crente, não a deixe. E termina dizendo: mas Deus chamou-nos para ter a paz, para reinar a paz dentro de casa, né? A paz, isso aqui é que é muito legal. A paz trata da união dos povos. Vê o que Paulo diz em Efésios. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando, olha, a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Veja como era o templo de Salomão. Vocês veem que do lado direito aqui, tinha o átrio dos gentios, então qualquer povo podia entrar aí, sabe, dos gentios. Aí tinha pequenos degraus, que ali era o átrio das mulheres judias, elas podiam ficar até ali. Rapaz, aí depois tinha em vermelho tinha essa parede, essa parede dizia assim: nenhuma pessoa de outra raça deve entrar. Quem for encontrado agindo assim será responsável pela sua própria morte, que se seguirá. Então, Jesus foi esse que derrubou essa parede de separação entre os gentios e os judeus. Que coisa linda, né? Irene, Jesus
ele diz que uma obra cristã não pode ser feita sem um pacificador. Por isso que Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus mesmo foi o próprio pacificador, né? Colossenses diz assim, e havendo por ele feita a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e que estão no céu. A paz é o fruto do Espírito que tranquiliza o cristão. E os relacionamentos sejam perfeitos. É um fruto do Espírito. Finalmente, o último fruto do Espírito, que é pistis, é fidelidade e fé. Todo mundo pensa que fé não, porque eu creio mesmo em Jesus, e fé é isso aí. Mas é muito mais do que isso aí, sabe? É muito mais. Fé é uma confiança. E confiança, você tem que entender, é confiança. A fiança tomada em termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que foi intimado pelos atos do inquérito da instrução criminal e para o julgamento. Vou explicar. Hebreus diz assim, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Veja o que é isso. Jesus pagou a cédula, ele pagou o nosso pecado, ele nos comprou, antes éramos escravos, ele pagou, ele foi a nossa fiança, está lá em Hebreus. E agora, alguém é chamado para testemunhar a respeito disso. Quem é? É o Espírito Santo, que toda vez ele vai comparecer perante a autoridade, que é a autoridade de Deus, para dizer, olha, a fiança de Ricardo já foi paga. Jesus Cristo pagou a fiança dele. Ele está livre. Entenderam? É muito legal, pistes. Né? Então, pistes significa fidelidade e confiabilidade, que torna uma pessoa totalmente confiável. Por isso que a Bíblia inglesa traduz, às vezes, pistes como honestidade. Né? Por isso que também Jesus, uma vez, discutindo com os escribas e fariseus, disse assim, ai de vós hipócritas, porque vós dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Quer dizer, Jesus está dizendo, se vocês são até honestos no dízimo, mas vocês não sabem o que é juízo, misericórdia e fé, pistes. Né? Em todos os casos bíblicos, a fidelidade de Deus nunca falha. Né? Romanos diz assim, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Deus, olha, pistes completo. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Né? Aí tem uma coisa bem legal em 1 Coríntios, Paulo falando sobre ser dispenseiro. Né? Nós somos dispenseiros, que cada um se ache fiel para ser dispenseiro das coisas de Deus. Como é isso? Deus coloca na gente dons, coloca na gente até bens materiais, mas tudo é de Deus e a gente tem que cuidar com fidelidade, se ache fiel para cuidar disso, né? Por isso que Deus disse assim, servo bom e fiel, pistes, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no meu gozo do teu Senhor. Tem outro termo jurídico, que é fiel depositário, que é um termo jurídico usado para designar um indivíduo a quem a justiça confia para tomar conta do bem. Pois bem, meu irmão, é você, Deus confia em você para você cuidar das coisas dele. Por isso que Jesus chega lá em Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas, Pedro. Você é fiel depositário das minhas ovelhas, Pedro. Então, repetidas vezes, Paulo chama os ajudantes dele como fiéis, Timóteo, Tíquino, Epáfras, Onésimo, e Pedro também fala sobre Silvano, João fala sobre Gaio, né? Piste faz com que lutemos pela vida, né? Mas a gente pode morrer, se for preciso. Apocalipse diz assim,
Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação em 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus não está mandando você morrer, não. Mas se chegar o momento de você precisar, não negue Deus. Seja fiel a Deus até a morte. É um atributo de Jesus, olha, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, príncipe do rei da terra, aquele que nos amou em seu sangue nos lavou dos pecados. E também é um atributo do Deus Pai. Veja, não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixará tentar acima do que podeis. Deus não deixa a gente ser tentado mais do que a gente pode resistir, porque ele é fiel, né? Ele é fiel, né? Então, pistes, encerrando, é uma fé, uma fidelidade, onde o ser humano confia plenamente nas promessas. Foi assim que, por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele sabia, ele levantou a faca, o punhal para matar Isaac, para matar não, para oferecer em holocaustos. Ele sabia que Deus era fiel. E se Deus tinha prometido Isaac a ele, ele não ia tomar Isaac daquele jeito, não. Por isso que ele obedeceu. Então, veja, idolatria, feitiçaria, magia, heresia, não são obras da carne, sim, que os homens adoram outros deuses, não confiam em Deus e ainda colocam divisões no corpo de Cristo. O contrário disso é Chara, Eirene, Pistes, e faz a gente confiar nesse Deus maravilhoso que temos, né? Então, o cristão depende dele, não de outros deuses, nem de magia estranha, e nunca faz intriga, porque o nosso Deus é um Deus de paz. A pergunta de hoje é, eu só queria, bem simples, que cada um escrevesse, pensasse, segundo a aula, o que é idolatria, o que é feitiçaria e magia, e o que é heresia e divisões. Não sei se vocês perceberam que idolatria é bem mais do que adorar uma imagem. Feitiçaria e magia é bem mais do que só fazer a poção. Uma olhada é uma feitiçaria. Uma inveja é feitiçaria. Heresia e divisões, o que é que é? E com poucas palavras também vocês digam que é alegria, paz e fé, né? Na próxima aula a gente continua com esse assunto, com outras obras da carne e outro fruto do Espírito. Deus abençoe vocês. Agora a gente tem um tempinho, vou fazer agora vocês, como é que eu parar a apresentação. Agora eu deixo vocês para vocês perguntarem, vocês acrescentarem, e vamos, a gente tem aí um tempinho ainda para a gente conversar. O que é que vocês podem dizer hoje? Menino que todo mundo calado. Alegoria que você falou noutra aula é o mesmo que simbologia, não é? E o mesmo que, meu Deus, estou esquecendo do outro nome, parábola. É a mesma coisa? Pode ser dito que seja a mesma coisa? Dependendo do contexto, pode, mamãe, pode sim. A alegoria, naquelas 2 aulas passadas, foi Paulo que usou uma alegoria. Ele foi falar de Sara e de Agar para correlacionar com lei e com O graça. Então, o é filho do pecado e o filho da graça, né? isso. Então, é uma alegoria, ele usou uma simbologia, sim. Nesse sentido, pode ser. A aula foi muito boa, porque a gente até sabe, mas às vezes a gente não para pensar que idolatria não é só idolatrar pessoas que já morreram. Idolatria pode ser muita coisa. A gente sabe disso, mas quando fala na aula, a gente vê uma explanação melhor. Foi muito boa a aula. Quase não tem que se acrescentar nada mesmo, porque foi muito explicadinho.
E Graça estava comigo, viu? Eu só vim para casa agora para botar remédio nos olhos de Tarciso. Mas ela estava comigo de Gajô. Boa noite. Diga, quem é que está falando? Roberta. Diga, Berta. Foi uma aula muito edificante para mim, impressionante, como assim as aulas são muito edificantes. E eu acho que nesse mundo atual que jaz no maligno, a gente não pode esquecer que realmente, eu acho que Satanás, como opositor a tudo que vem de Deus, eu acredito que o fim de todo pecado, no fundo, assim, é a idolatria, porque Satanás, ele tenta de todas as formas desviar a pessoa da fidelidade, dessa aliança, desse compromisso, tirando a alegria, tirando a paz. Então, ele concatena tudo e usa os meios, por exemplo, televisão, e outros meios, assim, a mídia em si, as redes sociais também, para fazer com que você termine idolatrando certas coisas que você, se você não cochilou, se você não tiver em pé, cuide que não caia. De certa forma, fazer com que a gente se rebele contra o cerne de Deus na sua vida. Então, acho que Satanás, ele tenta muito isso, fazer com que você justamente idolatre outras coisas que lhe levem a pecar e que tire você do cerne de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. É verdade, Roberta. Eu, isso que você começou a falar é uma coisa muito séria que quando a gente percebe isso que você começou, a nossa visão se abre. Tem tudo a ver com aquela conversa que Satanás teve com Deus lá no começo do capítulo de Jó, né? E, assim, para fazer um resumo, demônio, como eu mostrei, quer dizer falso Deus. Por que é falso? Porque ele não merece adoração. Então, de alguma maneira, se você começa a adorar alguma coisa que não seja Deus, Satanás está vencendo, assim, o propósito dele. Ele já conseguiu levar um terço dos anjos a se rebelarem, e ele está. Nós temos uma missão aqui na Terra, que é dar testemunho que o Senhor Jesus veio em carne, morreu, e o sangue dele nos justifica pecado, e por isso a gente tem novamente permissão para a graça e de chegar novamente a Deus. Então, no momento em que você começa a adorar alguma coisa que não seja Deus, aquela conversa que Satanás teve em Jó está se concretizando. A vontade desse falso Deus é fazer com que você adore um falso Deus. Quando você adora esse falso Deus, ele está vencendo. E para adorar falso Deus é muito fácil. Assim, é muito ligeiro que você é enganado, né? O crente tem que estar o tempo todo em oração, não é fácil, não. Quem mais? Quem mais? Paz, irmãos, eu fiz uma observação aqui, né? Aí sobre a idolatria, né? Que está nos objetos, nas pessoas. Eu sempre achei, né? Agora eu tive um pouco mais de certeza que quando você entra em qualquer residência, que está aquela Bíblia aberta lá, no Salmo 91 ou Salmo 23, esses salmos, né? E fica só lá aberto, como se ele estando aberto lá
toda a sua casa, ou você está protegido. Eu sempre achei que isso também é idolatria, né? Então, a palavra do Senhor é viva e eficaz, quando você realmente lê e pratica. Mas se deixar lá aberta, o homem também está idolatrando o livro, né? Não está vivendo a palavra. E eu não sei se eu estou certa, agora eu tive essa certeza. Eu estava aqui pensando, tantos lugares que eu passei, casas assim, eu não era evangélica, né? Mas eu olhava assim, eu disse, falam tanto da gente que é católico, que eu fui católica, e fica com esse objeto aí aberto. Então, era uma crítica minha. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica. Eu sou. Mas não é, Mas, irmão, irmã, idolatria. irmã, por isso que eu tive cuidado de colocar assim, eu digo, ai meu Deus, eu vou colocar, mas eu preciso colocar objetivação da coisa Foi. sagrada. A Bíblia, ela aberta, viva e falando ao nosso coração, ela é bênção. Ela, como enfeite, ela é um tipo de idolatria. É difícil as pessoas compreenderem isso, só uma aula avançada como essa, porque Deus me livre de pegar um púlpito e falar isso para um recém-convertido. Convertido. Fica difícil. Mas a gente vai tendo discernimento da gente entender. Diga, pastor. A paz para todos, irmãos. Essa questão da idolatria, ela é mais ampla ainda. Tem um teólogo que diz o seguinte, que tudo, quando você não glorifica a Deus, você já está sendo idólatra. Você não precisa nem criar um ídolo. Na verdade, ele fala isso no estudo da carta aos Romanos, principalmente o Romanos 1, 21, quando ele diz, falando do mundo, né, do pecado, porquanto, tendo conhecimento de Deus, conhecimento que a humanidade tem de Deus, apesar de não conhecer a palavra, existe um conhecimento a respeito de Deus como Criador, né? Paulo fala lá no versículo 21 do capítulo 1 de Romanos, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aí depois ele diz, então, como consequência disso, aí a idolatria, ela surge do ponto de vista material mesmo. No versículo 23, Paulo fala, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, de ave, de quadrúpede, de répteis. Então, o construir um ídolo é só a materialização de algo que já aconteceu. Quando você não glorifica a Deus, quando você não adora a Deus, não o reconhece, você já está idolatrando, porque ele diz o seguinte, tudo que você faz ou pensa que não coloca Deus como o rei do universo e da sua vida, se torna um antideus. E quando se torna um antideus, já é um ídolo. Então o negócio é muito mais do que simplesmente dizer, não, porque você transformou um objeto uma coisa material num objeto de culto. Aquilo ali já é uma elaboração de algo que está na raiz do pecado. É um negócio sério. Já se formou na sua mente. Isso, já. Então, nesse sentido, temos muitos cristãos idólatras. Porque, na prática, quando a gente não glorifica a Deus, você já está substituindo ele por outra coisa. E qualquer outra coisa, por mais virtuosa que seja, não necessariamente uma coisa má, mas qualquer coisa, por mais virtuosa que seja, quando é colocada no lugar de Deus, se torna um antideus e se torna um ídolo. É sério isso, viu? É bem complicado. É sério, é difícil para a gente. Por isso, pastor, que a lei não salva ninguém mesmo, não. Olhe,
É por isso que o livro de Gálatas, Paulo está batendo o tempo todinho e a gente já está terminando, já está na sétima, já passando bem mais da metade. Se não fosse a graça, a gente era tudo para o inferno mesmo, viu? Graças a Deus, existe a graça de Deus para nos salvar. Olha, a gente tem mais só um minuto. Alguém quer mais acrescentar alguma coisa para a gente encerrar a aula? Alguém tem mais alguma coisa? Alfredo, ore encerrando Não, a aula. peraí, Ricardo, eu acho que Diga. Diego estava falando, Carlos Diego estava falando, só que a gente não estava conseguindo ouvir nada. Não sei se o microfone está com Carlos, defeito, né, abra aí o Carlos? microfone, Carlos. Você estava falando alguma coisa para a turma, não? Pronto, agora deve estar funcionando, né? Estava aqui desligado, por isso que eu não estava conseguindo. Professor Ricardo, boa noite a todos, né? A paz do Senhor. A minha pergunta foi mais uma dúvida, porque eu fiquei meio sem entender a relação que teria Jesus, né? Uma parede, como aquele que quebrou a divisão, a parede no templo, e a palavra Irene, que estava ali no mesmo contexto. Eu não entendi qual foi a relação. O microfone está desligado. Pronto, soltei o microfone. Agora vamos pegar o versículo que é. Veja, o versículo, deixa eu tentar colocar aqui. Rapidinho. Pronto, agora eu vou conseguir colocar. Estão vendo, né? Hein? Sim, apareceu. Sim, o versículo está lá em Efésios. Porque ele, Jesus, é o quê? É a nossa paz. Então, o versículo começa mostrando que ele é a Irene, ele é Shalom. Jesus, ele é a nossa paz. Porque, e o que foi, qual é a consequência de Jesus ser a nossa paz? O qual de ambos os povos fez um. Quais são os ambos os povos? Os judeus e os gregos. Os gentios. Paulo estava falando para os gálatas, que eram gentios. E lá estavam os judeus tentando fazer o judaísmo. Então, e qual de ambos os povos fez um? Quem? Judeus e gentios. E o que foi que Jesus fez? Porque ele é a nossa paz. Derrubou a parede da separação que estava no meio. Aí é uma referência clara ao Templo de Salomão, que está aqui. Essa parede vermelha era uma parede que existia entre o átrio das mulheres e o lugar que só entravam os homens. Eu li a respeito disso para uma mulher judia passar dessa parede aí, tinha que pedir ao sacerdote, tinha que mostrar que ela tinha um pecado grande, ou um holocausto para fazer, aí o sacerdote dava acesso a ela, então essa mulher entrava nesse dia para o lado dos homens israelitas. Então, esse lado, do lado esquerdo, só quem entrava era um judeu homem. Então, existia essa parede que, aí eu não sei se era uma parede bem autônoma, mas, ou não, eu não creio que seja, mas eu nunca fui lá, mas essa parede, tinha lá escrito na parede, nenhuma pessoa de outra raça deve entrar, se entrar vai morrer. E aí, seguindo no Efésios 2, diz assim, na sua carne, na morte de Jesus, desfez a amizade, inimizade. Então, Jesus é essa paz que, por causa do sacrifício dele, ele fez acabar, ele acabou com essa parede. Tá
Tá vendo? Jesus, ele nos deu acesso ao Santo dos Santos, né? Como nosso advogado nos céus, o seu sangue Isso. nos deu acesso direto a Deus. O Quebrou a véu, parede de inimizade entre Deus e os homens. Então, Jesus, ele nos deu essa acessibilidade direta ao trono de Deus. exatamente, a parede quebrou a parede. Além disso, o Santo dos Santos que Roberta está falando, que era aquela parte central que só entrava o sacerdote, tinha uma cortina de mais ou menos 7 metros. E na morte de Jesus na cruz, esse véu foi rasgado de cima para baixo. A Bíblia é bem clara. Por quê? Porque se fosse de baixo para cima, poderiam ter sido 2 homens pegando. Como tinha 7 metros, não existe homem de 7 metros, foi de cima para baixo, foi Deus rasgando. Jesus acabou toda a inimizade que existia e acabou nos deu acesso. Por isso que a gente agora tem o sacerdócio real que Pedro fala. Nós somos sacerdotes, a gente tem acesso direto a Deus. Tá certo? Ei, minha gente, hoje já passou 6 minutos, agora a gente tem que encerrar. Alfredo, ore para a gente. Oh, mais alguém quer falar 1 minutinho só? Vamos, Alfredo, ore para a gente encerrar. Amém. Soberano Pai, eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, de aprendermos mais e mais da tua palavra, Pai. Obrigado mesmo pelos ensinamentos que tivemos. Oh, Pai, que sua santa palavra venha realmente, Senhor, tirar de nós tudo que não te agrada, Pai. Te peço, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos dê discernimento e entendimento, Pai, iluminação da tua palavra, que possamos fazer não a nossa vontade, Senhor, mas a tua. Pai, realmente nos ajude nessa caminhada. Sabemos, Senhor, que não é fácil, mas através do teu Santo Espírito, esse sim pode nos dar esse discernimento, Pai. Te peço, Senhor, já perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor, por acaso até algum pecado de idolatria que talvez nem entendemos, ou talvez nem sabíamos que pudéssemos estar praticando, Senhor, que tu venha nos perdoar, nos ajude, abra os nossos entendimentos, abra os nossos olhos, Senhor, que possamos, Pai, conhecer e crescer cada vez na tua palavra, Senhor, para que a gente não venha falhar e nem pecar contra ti, Pai. Obrigado pelos teus filhos, Pai, pela exposição da aula, pelo aprendizado, Pai, do teu servo, Ricardo, da tua esposa, Jo, Pai, continue derramando as tuas bênçãos sobre a vida dele, guardando onde quer que eles estiverem, protegendo tão somente ele, mas como todo, Pai. Nos ajuda, mais uma vez, nos abençoa, nos dê uma noite de paz e descanso, Pai, e eu oro por tudo, agradecidos, Pai. Sabemos que não merecemos nada, mas pela tua misericórdia, que renova cada dia em nossas vidas, que é no poder de Jesus Cristo, que assim eu oro e declaro. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau. Amém. Deus abençoe a todos. Cadê Lucinha? Lucinha, você só tocar aí na sua tela, aí você ativa de novo o microfone. Só dá um toquezinho, aí aparece assim um microfoninho como esse que dá para ver. Vê se você consegue.
Boa noite, Jô. Nem consegui, meu amor. Pronto, conseguiu agora. Agora eu estou ouvindo. Pronto. É porque, pronto. Eu não sei se quando. Mas você saiu e entrou de novo, então tudo bem. Foi. Porque quando a gente tá na reunião, aí fica aparecendo. Aparece para você um microfoninho aí. Esse microfoninho é onde ativa e desativa o som. Obrigada, valeu. Nada, é quando a gente. Porque às vezes a gente quer falar, a gente mesmo, professor, muitas vezes eu estou dando aula de manhã para os meus alunos, aí eu começo a falar, porque a gente se distrai, né? Aí eu começo a falar, aí os alunos, professora, tá sem som, aí muitas vezes, porque a gente fica, liga, desliga o microfone, liga, desliga, né? Que aqui às vezes passam uns caminhões, aí faz muito barulho ali na rua, ou tem barulho dentro de casa. Tem uns alunos que eu peço para falar, e eles não querem falar, eles só digitam no chat, sabe? Porque eles dizem, não, é porque aqui em casa tem muito barulho. Eles dizem, eu não sei se eu acredito ou não, né? Mas aí eles dizem, não, eu deixo o microfone desligado, aí teclam, só digitam as mensagens. Eles já não aparecem com a câmera, porque desliga a câmera. E também não falam, digo, nem fala, nem aparece, eu estou dando aula para as paredes, com os fantasmas. Obrigada, Jô, acabei caindo no final, viu? Aí voltou aqui, mas já encerramos já, né? Já. Encerramos. É isso? Tá bom. Deus abençoe, viu? E encerrou. Amém. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima terça, se Deus quiser. Deus quiser, um abração aí, boa semana. Aula, uma bênção. Igual. Graças a Deus, tudo em paz. Amém. Pois boa semana também, Deus te abençoe. Obrigada, amor. Para vocês também. Tchau. Tchau, linda. Encerrar a gravação.